Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta e hoje de blues, hein? Olha o tamanho da cola aqui, vou dizer uma coisa para você. Olha, e o nosso convidado hoje eu vou mostrar, olha, estamos com a Praça da Matriz de fundo aqui, meu amigo Benedito de Góes Filho, querido, agora é Beni, mas eu vou sempre chamar você de Dito, tudo bem? Que prazer recebê-lo aqui, rapaz. Prazer todo meu, Vanderluiz, Zé Balaio, Zé Fernando. É um prazer estar com vocês aqui. Que bom, rapaz. Para falar de política... Vamos contar alguns causos políticos. Oh, olha aí, o nosso Benedito de Góes Filho, filho do Nenê da Farmácia. Nenê da Farmácia, é. Que tem história na política. A política começou ali com o seu pai. Política, em tantos setores, muita história ali. Oi, Farmácia. Zé conhece o Dito desde menino? Desde menino. Tem um prazer estar com ele aqui. A gente está curioso de ouvir algumas histórias que ele vivenciou, tanto como político, como filho de políticos, de uma família tradicional aqui da cidade. Então, é um prazer estar aqui ouvindo, tentando participar também da melhor forma possível para que o programa fique muito bom. É isso aí. E jogou bola com o Dito ou o Dito não jogava bola? Não, jogava, né? A gente enganava bem. Eu era um pouquinho mais novo, né? Eu era da turminha mais novinha. Eles tinha os mais velhos. Os mais novos. Mas o Roberto de Moraes, ele falou, nossa, Roberto, você é 10 anos mais velho que eu. Mas era um grupo, era uma cidade pequena, né, bem menor que hoje, assim, em população, em habitantes, as coisas. Nós éramos todos amigos, tanto os mais velhos como os mais novos. E temos até parentesco, né? Nós conhecemos já muito Nenê. Porque tem o seguinte, né? A sua mãe, né? Irmã. Não, nosso parentesco é por parte de deixa ele tio, explicar. essas coisas. O tio Neto. Era casado com a minha tia, irmã da minha mãe. Isso. Eu tenho um parentesco indireto. Indireto, assim, vamos dizer. Mas também numa família com... são 14, né? Com o Zé do Nino é o 13º, né? Acho que foi uma família com 14. Pô, tem que ser... Todo mundo armava as barraquinhas lá, era uma delícia brincar de polícia e ladrão, de paz, essas coisas, né? Que eram muito bom naquela época. Na porta da farmácia não tinha um senhor que vendia quinquilharias ali? Você é bem lembrado, do baiano. Ele parava... Peludo, nossa, ele tinha um peito cabeludo, ele andava com aquelas camisetas regata, né? Parecia gorila. Parecia um gorila, cara. É uma das histórias do meu pai, né? Que todo mundo hoje, seu pai era uma pessoa muito boa. O baiano sempre falava, nossa, seu pai é uma maravilha. Nunca cobrou de eu ficar do lado da farmácia. Essa é boa. E tem uns lugares que era tradição, né? O Torrone, que eu me lembro até hoje. Mas aquele baiano era de todo dia. Esse baiano era de todo dia. Isso, o Torrone era só uma Não, eu digo das festas. Na outra esquina, o Torrone. Isso. O baiano em frente, bem do lado. Quase indo pro Bios Bar. Isso. Porque esse baiano era... lembrado do baiano, homem forte. Fortão. E uma figura muito simpático. Muito simpático. Comprei muito pente ali. Você ia fazer pente, foto... gilete. Tudo que não tinha na farmácia, ele tinha. Não, você ia fazer uma foto nos 5 minutos, né? O cabelo precisava comprar um pente. Ia lá no barreiro. Tinha até o caso do cara que pediu um pente, o cara deu pente Flamengo. Falou, não, eu sou corintiano, né? O pente Flamengo era o famoso. Era nossa. Pente Flamengo. Ele vendia colônia, aquelas coisas todas. Brinquedinho. Ele lembrava o rei do Baião. O Luiz Gonzaga. O jeitão dele. Olha, eu nunca achei uma foto desse senhor, rapaz. Ele ficou, porque eu lembro ali nos anos 70. Os óculos escuros, ele andava também. E ele parava um jipe do lado da Tiradentes ali descendo, sabe? E o jipe dele estava escrito assim, Laje do Gavião. Eu lembro que tinha Isso eu não me lembro. Quantos anos tem, Matheus? Eu tenho 51, boa ideia, né? Não, mas puxa vida, como você lembra disso? Mas ele tem a memória assim já ele pegou viva, 76, 77, ele estava por ali ainda, entendeu? Bios Bar, né? Eu lembro do Bios Bar. Ontem mesmo encontrei o Mário, que trabalhou no Bios Bar há muito tempo. Ele falou, agora eu estou trabalhando aqui no Largo dos Mendes, né? Tem uma lanchonetinha ali agora. Então o Bios Bar era muito bom, né? Com Clemente, Virgílio. Os 3 irmãos lá. Arnaldo. Um deles estava em Ibiúna, né? Eu, às vezes, fazia escola da família e ia tomar sorvete lá com ele. Ele tem... acho que era o mais velho, se não me engano. O Arnaldo está aqui na cidade, né? Então, na Vila Guiar. Que aquele mais novo o Virgílio faleceu. Né? O Virgílio faleceu. Isso. E então era o mais velho. Ele, bem na praça de Biúna, o Clemente. Ele tinha sorveteria? A sorveteria dele. Né? Aqui, bom, a gente está vendo aqui a Praça da Matriz, para quem é mais novo, à direita ali da Igreja da Matriz,
Ali onde estão virando, ali vira o carro ali agora, ali na esquina farmácia. era a farmácia do Nenê da farmácia. Brasil, Aí, né? Brasil. Farmácia Brasil. Daí depois se descia ali, tinha o São Bios José. Bar, onde depois foi a Caixa Federal, né? O Banco Itaú, já lembro, era ali. A praça era mais viva, não era, Dito? Hoje a praça tá meio morta, mesmo né? porque os carros davam a volta, passavam em frente à igreja. Não tinha o adro. Não, que passava em frente Passava em frente à não igreja, tinha é. aquele adro. Aquele adro não, foi não, feito não na tinha. administração do Zito. O Foi Zito que deu o terreno lá, seu pai. Foi autorização, mas não só para a igreja, para qualquer evento que possa ser realizado, 7 de setembro, Não, mas sempre fecha autorizado. o adro ali, né? Que a gente passava o carro de noiva Passava parava em exatamente frente. no adro ali. É. Passava ali em frente. As noivas desciam ali, mas tem espaço para isso também. Bom, a gente está recebendo o Benedito de Góes Filho aqui porque a gente acabou conversando mais por conta da comitiva Brasil Poeira. Exato. Que você faz parte, é um dos fundadores, e ontem teve a queima do alho. Queima do alho. E foi muito bom. Eu estava lá E junto você não ficou mais tempo para almoçar com a Eu gente? não fiquei, Sumiu, eu depois sumi. falou, Mas eu também dei minhas não convidando beliscadas. o Vanderlis para almoçar. Não, mas eu belisquei, eu fui lá. Eu belisquei. Porque era o seguinte, era um sim, Comeu um alhinho lá, comeu alho. Não, porque era assim, uma tinha o feijão tropeiro, que tava ali o Fernando, né? O Pita, aí depois se ia passando, tinha o pessoal de Biúna, aí ele me ensinou como é que se come farofa. É farofa não? Paçoca. Paçoca de carne seca. De carne Batida seca. no pilão. No Carne pilão. seca. Isso é uma delícia, né? Aí depois a gente foi lá onde estava o Chico Aranha. O Aranha. Chico Aranha também deu paçoca pra gente, um torresmo. Torresmo. Cada um responsável por um prato. Não, tudo. A mesma comida, todas as cinco barraquinhas, 5 comitivas. Vamos dizer, simbolizando os peões que chegavam com a tropa, paravam e faziam a comida. Então a comida é feita no chão, né? Na trempe que fala, que é um negócio de ferro, é o fogãozinho feito no chão, né? A comida basicamente é feijão tropeiro, arroz carreteiro, né? E um bife serenado que fala, que os faziam serenado. E é basicamente isso. E todas têm essa barraca. E tem algumas variantes. Uma faz um torresminho, outra faz uma mandioquinha, mas basicamente é o feijão tropeiro, arroz carreteiro e bife. E a nossa pinguinha. E todas têm a pinguinha. Pinguinha é bom. Pinguinha de alambique, sem marca, não é a pinga. Não, sem tem que ser marca. pinga. Então, essa Não tem pinga, propaganda pinga nenhuma. artesanal, feita aí para o evento mesmo, até, né? É muito bom. E aí a gente tem conversado mais nesse evento. Eu falei, ô Dito, você precisa participar do programa. Falou, não, vamos lá. Vamos contar uns causos. Deixa eu primeiro perguntar o seguinte. Quando o seu pai foi candidato a prefeito em 59 com o Mário Luiz, se lembra disso? Você tinha nascido? Lembro, eu tinha Você nasceu em que ano, uns Dito? 7 anos, assim, em 50, foi em 58. 58. Você lembra daquela campanha? Lembro daquela campanha. Os jovens, né? Mário Luiz liderava, o grande líder que foi o Mário Luiz, toda a vida foi um grande líder. E na época ele começou, o Zé Balé sabe bem dessas histórias, o Grêmio. Ele que começou a puxar o Grêmio, fazer o Grêmio, ele que puxava o pessoal, ele liderava, né? E nesse embalo, ele tinha 32 anos, se não me engano, quando foi candidato a prefeito e se elegeu. E foi aquele embalo, aquele entusiasmo dos jovens em São Roque, foi uma lavada, né? Meu pai foi candidato também, e perdeu, era da velha guarda, Dr. Júlio, Quintino de Lima. Já começou uma renovação ali, né? Ali renovou totalmente. Mas você falou o Mário, Luiz. tudo bem, isso teve a juventude, grande líder, mas o vice dele era o Vasco Barioni, que era uma Vasco pessoa- Barioni. E que, inclusive, a votação Foi de uma vice combinação, assim, era entre o separado. novo e o mais experiente. E você votava separado. Separado, por vice, e concorrido. o Vasco teve mais votos que o Mário Luiz. Eu acho que não, hein? Teve. Será? Mas não não influenciava, porque ele continuava vice. Continuava né? vice. Mas se vê, teve ali o jovem, mas o Mário ainda tinha o Vasco Barioni ali, que era tinha muito Os conhecido. vices eram o seguinte, era o Vasco do Mário Luiz, Dolinho, não sei se lembra do Dolinho, que era Dolinho, na farmácia pai de ali, Caio Dolinho, pai né? de Caio Pai de Dolinho, Caio. era vice do Abel, É. e Quintino era vice do Nenê da farmácia com meu pai. Eram esses 3 vices. O Nenê seria o Nenê. No caso, Dolinho. o Abel de Almeida seria aquele candidato mais... que se naquela ele- época poderia ser classificado de um candidato de esquerda, vamos dizer assim. Não, ele é dos operários. Então. O pessoal das fábricas, no caso mais da Brasital, É. era o dos operários. Né?
E o Mário Luiz, né, da juventude, meu pai ficava com o pessoal mais velho, mais tradicional, né? Então, E você lembra toda aquela campanha, né? Ficou famoso o jingle do Mário lembro, Luiz. foi muito, assim, traumatizante uma parte da campanha, Exatamente. isso aí é porque bom o lembrar. Neguinho, Ah, Neguinho era primo do meu pai. O pai do Neguinho, irmão da mãe do meu pai. E eram muito amigos, né? Foram criados juntos, apesar que o Neguinho era um pouco mais novo, né? E meu pai demorou para se manifestar como candidato, né? E o Mário Luiz estava envolvido com essa juventude, e tal, e já o Mário Luiz já se lançou bem antes. Então o Neguinho se comprometeu, né? Foi praticamente o coordenador da campanha, Mário. Quando o meu pai resolveu ser, o Neguinho já tinha se comprometido, já estava lá. Ficou muito ruim na família, meu pai ficou muito ressentido, tal, mas tocaram a campanha do mesmo jeito. Mas a parte traumatizante disso aí foi que a eleição, se não me engano, era em novembro. Outubro. Não, naquela época era 15 de novembro a eleição. É que eu não estou hoje, mas foi em novembro. Acho que inclusive está no dia. Não, Em outubro. Foi em outubro. Eu acho que não. Bom, que seja. É. E o Neguinho era um cara, um empresário extraordinário, que se tivesse rico. Visionário. Extraordinário. Ele morreu com 36 anos, com 150 ônibus rodando. Era aviação Esse é o Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha, entre cidades. E é São Castro que está falando aí, porque ele comprou vias em São Paulo, urbanas. E ele colocou em São Paulo via São Castro, que até hoje você vê rodar em São Paulo via São Castro. Até hoje vê. Bom, e o Mário Luiz foi na terra de Roberto Carlos, Cachoeiro do Itapemirim, para comprar 30 ônibus. Naquela época, o Camilo Cola, eu sei bem disso aí, porque o Camilo Cola, um cara que já morreu, né, quando devia ter hoje Camilo Cola, mas quase 100 anos, ele escreveu um livro. E nesse livro ele cita o Neguinho. O Camilo Cola resolveu vender 30 ônibus novos. Por quê? Nas linhas dele, comprou um tipo de ônibus, só nas linhas deles não estava dando certo aquele tipo de ônibus. Não sei se derrapava, algum problema que ele falou, puxa vida, que pena, novos, tão bons, mas para o meu trabalho eles não dão para as minhas linhas. Depois a venda. Né? Isso está no livro que eu estou contando dele. E nisso vieram, olha que história, vieram 3 irmãos de Araçatuba, Clibas de Almeida Prado e Ademar de Almeida Prado, se não me engano, que eram pessoas muito ricas na época, um fazendeiro muito forte, e tinham empresa de ônibus também. Eles chegaram lá com o Camilo Cola, e o Camilo Cola tinha a fazenda também, começaram a ficar uma semana lá negociando, não saiu o negócio. E eles voltaram para Araçatuba. Depois de uma semana, o Camilo Cola ficou sabendo, eles foram de avião visitar uma fazenda no Mato Grosso, o avião caiu e morreram os 2. Poxa, estiveram lá. O segundo homem que ele conta, o segundo homem que veio tentar comprar os ônibus, veio do sul, que ele falava, lá em sul, São Paulo, né? E o Neguinho veio... O nome de quem era Albertino? Albertino Prestes de Castro. É o nome da praça de Araçariguama. Isso, e tem uma rua na isso. Vila Ele Guerra era de também. lá, ele frequentava muito lá. Bom, e quando ele foi para negociar os ônibus, dizem, né, que ele gostava de pilotar avião. Ele pegou um avião aqui em Pinheiros, né, no Campo de Marte, provavelmente, Campo de Marte, pegou um aviãozinho fretado, ele e mais 6 pessoas, estavam em 7 no aviãozinho, né? E foram para lá, para Cachoeiro do Itapemirim, algum outro empresário, mais piloto, papapá. Bem, falo, né? Ninguém ficou vivo para contar a história. Que provavelmente ele convenceu o piloto para deixar ele guiar, ele pilotar. E daí o Camilo Cola conta no livro que em Cachoeiro do Itapemirim você chega e tem uma lagoa maravilhosa, uma lagoa linda, que encanta todo mundo que está de avião olhar para baixo. E logo perto dela tem um morro muito alto. E esse avião que estava no Neguinho bateu no morro. Em Cachoeiro do Itapemirim. Cachoeiro também morreu. Conclusão, não comprou ônibus, lógico, né? Não comprou ônibus. E depois o terceiro que acabou comprando o ônibus é hoje esse que tem a Gol, é o Constantino. René Constantino. O terceiro que veio para comprar, ele fala, porque 2 já morreram, dois de avião. Deu 2 acidentes. Os 2 irmãos de Araçatuba morreram de avião. O Neguinho foi ver, morreu de avião também.
O terceiro veio de Uberlândia, que era esse Camilo Constantino, e acabou comprando e levou as coisas. Você vê a história Não, e outra coisa, o Neguinho, que a gente ouve, ele bancava a campanha do Mário então, Luiz, ele era Então, ele deu uma muito entusiasmado. Muito forte, assim, muito forte. junto do Mário e tal, E isso deu uma comoção muito grande nessa campanha. Ele morreu mais ou menos nas vésperas da eleição. Um mês antes, nem isso, antes da eleição. Então, E ele sempre uma eleição. foi um empresário, você falou... Morreu com 36 anos, ele saiu do nada. Tinha 36 ônibus rodando. Naquela época, 36 ônibus representa hoje 5 mil ônibus, porque naquela época ninguém tinha carro. Imagina, em 58, ele começou em 55, ou menos até. Ninguém tinha carro. Imagina ter 150 ônibus rodando. É um absurdo. Quando ele morreu, ele foi velado na Câmara Municipal, que era na praça, né? E meu pai estava lá também, logicamente. E o dono da Cometa, o representante, Depois foi até do João Avelange, né? Isso. Depois... O representante da Cometa, um dos diretores, alguém lá e tal, também estava lá e falou, olha, a única pessoa que podia fazer frente para a Cometa, nós tínhamos até medo disso, era ele. Agora não temos concorrente mais. Estava nascendo um concorrente sério, empresário forte. ali de São Roque. Então. Ele era um empresário de São Essa Roque. foi a eleição que você perguntou. Poxa, eu vou chegar aqui, a gente tem bastante coisa para falar com você, mas se foi vereador, e eu trouxe aqui para escalar a Câmara que se foi vereador, de 77 a 82. Se lembra de todo mundo ou não? Lembro. Então vamos lá então, fala aí, quero ver se... 7 que foi eleito pela Arena, depois mudou para PDS. Eram 13 vereadores na época. 13. Né? 13. Então vamos lá. E 6 do MDB, que depois mudou para PMDB. Da Arena. Vamos lá. Antônio Paulo Salvetti Filho. Antônio Paulo Salvetti está aqui. Orlando Silvestre Castro. Orlando Silvestre de Castro. Ademar Marreiro. Ademar Marreiro, está aqui. Efaneu Nolasco Godinho. Você não pode dizer, vai pular você, não dá o Efaneu Nolasco Godinho. Djalma Rodrigues. Djalmo Rodrigues. 5. Benedito, né? Você? Eu sou o 7. Benedito de você Góes vai querer Filho. deixar. Ah, não. Sexto, quem era o sexto? Puxa vida, quem que é o 6, rapaz? Quem que era o sexto? Toninho. do Grêmio. Toninho. Efaneu. Da Elétrica São Roquense. E eu éramos do Ele deu uma dica. Dorival Cantamessa. Isso. O Dorival era PDS. Era. Depois Depois foi ele veio. Daí teve uma briga, a turma não Fomos queria eleitos aceitar ele no partido. Fomos eleitos pela Arena, depois no trajeto, depois de 2 anos, 3 anos, mudou para PDS. E os que eram do MDB viraram Vladimir PMDB. Budenberg, Budenberg, Você pai do foi- Zelão, você que foi no acompanha o final programa, aqui. né? Bento Valdir. de Castro, Bento de Castro, Quem foi Adalto. suplente? Adalto, Adalto da Rosa Faria. João Pérez, João Pérez, João Pérez Gasquez Celso Filho. Miguel, Celso Miguel, tá certo? Amauri de Lima. Isso. Amauri de Lima. Bateu. Olha aqui então, são os Amauri de vereadores. Lima, que era filho do prefeito Quintino Quintino. de Lima. Então vamos lá. Adalto da Rosa Faria, Ademar Marreiro, você acertou todos. Amauri de Lima, Antônio Paulo Salvetti, Benedito de Góes Filho, você, Bento Francisco de Castro, Celso Miguel, Djalmo Rodrigues, Dorival Cantamessa, Efaneu Nolasco Godinho, João Pérez Gasques Filho, Orlando Silvestre de Castro e Valdemir Pedro Budenberg. Exatamente. Primeiro presidente foi Orlando Silvestre de Castro, 77, 78. Depois de Faneu, Efaneu, de 79 a 80. E o último presidente? Adalto. Adalto 2 da anos, Rosa Faria. 2 anos de mandato. Pô, como é que você entrou? Se lembra? Foi a primeira eleição que você foi candidato? Foi a primeira eleição. Inclusive nessa eleição eu fui o quarto mais votado no geral. O quarto mais votado. Concorrendo com Orlando, com meu primo direto. Bento de Castro, vamos dizer, primo em segundo grau, terceiro. Tinha o Dito Castro, que é o Benedito... Taliba? A Taliba de Castro. Esse Ele é não se elegeu, mas também teve voto. Primo do meu pai. Todos nós tivemos bastante voto. E eu. Nós tínhamos 4 na família. Eu fui o quarto mais votado, 363 votos na época. Naquela época não era pouca o coisa, quarto não. O que mais foi votado, se não me engano, não sei se Dorival ou Adalto. Do Dorival mais Dorival. votado. Dorival. Eu lembro. 580, coisa assim. Foi bastante voto. É, voto pra caramba. E foi isso aí, essa primeira eleição. E como que era ser vereador naquele período? Lembrando que essa foi a última legislatura que não recebeu salário. Vocês trabalharam... Não. Antes da nossa, começaram a receber. Ah, tá. De 73 a Quando eu 76. entrei, já começou, já tinha... Ah, você foi a primeira? Na metade da outra, mas não começaram a receber.
Então você foi já recebia. Já começamos a receber, né? Naquela época, eu lembro, a gente falava assim, muito, não falava em moeda nossa, mas falava em dólar quando é uma coisa comparativa. Eu, por exemplo, sempre que eu comprei assim, um terreno, eu não punha X cruzeiro, eu punha em dólar, porque até hoje eu tenho lá escrito, eu vejo, ó, isso aí na época, em 1000 e tanto, eu paguei X dólares essa propriedade, por exemplo. Né? Porque o dinheiro mudava muito a inflação. Então, eu estou dizendo, eu lembro bem, o vereador ganhava mais ou menos a possibilidade de 220 dólares. 600 reais hoje. Não, seria Não, bem mais. Na ou época era bem 250 mais. dólares, não lembro bem. Era pouco assim, que hoje... Quatro equivalente conto, a mil reais. Se chegar a 4 reais, o dólar não chega a 750 reais hoje. Não daria um salário mínimo hoje. Não daria. Mas não o daria, dólar, não daria. ele tinha uma. O dólar chegava a ser 30 vezes maior que o cruzeiro. Mas não é Aqueles um- cruzeiro Mas maluco. viu? que- Não. E pode até ser isso de acordo com a moeda. Com a moeda, Mas é. isso aqui... Ah, sim. valia O preço tanto. era um. Dólar era uma moeda constante. Constante. A nossa variação, quanto variação, zero que nós já tiramos desse exatamente. ganho? Tirava Hoje está em torno de Quer dizer, 2 mil dólares hoje. O que vocês ganhavam Hoje dava para tá comprar. bom. 7 conto, mais ou menos. É. Meio 8 pau, né? Então, No Seria brutão mais ou é menos 2 mil dólares. mas quer dizer, o que vocês ganhavam lá não dava para comprar um carro zero por mês. Fazia a compra do mercado. Não era. Não, era bem mesmo. Eu lembro que eu trabalhava na Secretaria da Agricultura, que eu sou aposentado da Secretaria da Agricultura. Eu lembro bem das palavras Terezinha Corrente. Lembra Terezinha Corrente? Lembro, opa. Ela trabalhava na Secretaria da Agricultura. E era muito curiosa, quando eu recebia, falava o cheque da vereadora. Ela pegava, olhava, nossa, que beleza, hein? Ajuda bem, né? Era 10% do que eu ganhava como veterinário. Como veterinário, Funcionário. 10%. Então você vê isso, tudo isso mostra mais o dólar que eu falei, que o vereador ganhava máximo para estourar hoje R$800 em termos não era, comparativos não de hoje, né? Eu me recordo dessa época, alguém falar que quando você saiu o negócio de vereador receber tudo, e me lembro na época que falava que o vice-prefeito ganhava 3 salários mínimos. Isso eu lembro de ouvir. Quer dizer, e o salário mínimo não era grande coisa na época, era uma porcaria. E o vice, mas o vice não faz nada, aquelas coisas que falava. Eu me recordo de ouvir esse comentário. Por isso que eu Era bem pergunto pra pouco. você. Né? Você acha que um vereador hoje, o vereador deve ser remunerado? Eu acho que o vereador, não só em São Roque, no Brasil todo, devia ser um trabalho voluntário. E se fosse um trabalho voluntário, eu vou dizer uma coisa, seria uma grande coisa para o Brasil todo, porque a raiz, a base da política é o vereador, Zé, concorda? É. E uma árvore grande, se tiver uma raiz sólida, firme, a árvore cai. Eu acho que o vereador tem que ser pessoas comprometidas com a sociedade, comprometidas com o local, com a cidade. E não interesse, hoje, infelizmente, tem muito interesse no que vai ganhar hoje, quase R$8 mil no vereador, bruto, ou mais, sei lá. Né? Bruto Tem 8 mil. muito interesse nesse sentido. Então, se for um trabalho voluntário, muitas pessoas, até aposentados, mesmo não sendo, poxa, eu vou entrar para ajudar. Isso melhoraria. O ganho financeiro disso aí seria enorme. Depois nós vamos ver quanto tem a Câmara recebe. Então, mas você acha... Mas o principal que eu vejo, melhoraria muito a parte assim não vou dizer moral, mas o nível melhoraria tremendamente, eu acredito. Porque o voluntário, o cara não está afim de... Quer ajudar somente. Mas um voluntário, mesmo o Zé Balaio, que é excelente, uma pessoa muito boa, nunca mais se elegeu. Um Zé Donino como voluntário, sabe? Então eu acho que... Você tem os clubes de serviço hoje, são todos dirigidos por voluntários. Você teve lá no Comitiva Brasil Brasil Poeira. Poeira. Poxa vida, A então PAI, pessoas, a PAI. todas Para a que o ADV. vereador tem que ganhar? O vereador, você sabe, Zé, até tenho na mala aí, a prefeitura repassa para a Câmara R$710 mil por mês. 750. 750, você me São corrige? 9 milhões no ano. 9 milhões no ano. 9 Veja milhões. bem, e ainda que, vou até fazer um elogio para a Câmara Municipal de São Roque, sempre São Roque teve Câmara boa, sempre. Né, Zé? Pessoal mais honesto, você vê falar de cidades ao redor, as câmaras são tudo corrompidas, e ganham muito mais, porque é um percentual que a Câmara ganha da Prefeitura. Parece que São Roque pega um percentual um pouco menor. Menor. Uma das menores. Quantos por cento, Zé? De quanto a quanto por cento do orçamento? São 9 milhões, né? São 235 milhões o orçamento anual.
Não, cerca de 4%. Mas se pode ir até quantos por cento do orçamento? 6, 7, Poxa, é uma... bom aí valor. nos limites da lei fiscal, lei de responsabilidade fiscal. Então, se você. São Roque não está no limite. As câmaras normalmente vão para o limite, né? Vão O pro vereador limite. pode ganhar até X, né? Ele vai lá no teto, limite. né? Às Ele vezes tem não que vai no cada bom senso, assessor, ficar de acordo com as finanças Que acaba municipais. complicando também, né? E a Tem Câmara de São assessor, Roque, eu acho que é uma das melhores da região. E ela é enxuta, você Enxuta. não tem muito E funcionário. mesmo assim é um absurdo. Né? É. Um absurdo o valor que repassa para a Câmara Municipal de São Roque. Olha, para ter um são parâmetro, 9 já que milhões. nós estamos falando de vereador. 9 milhões por ano, vezes Quando 4, eu são era 36 vereador, milhões. quando eu era vereador, nós éramos em 13 vereadores, como você falou. É. 13 vereadores, uma secretária, Elinor, e uma outra, que vamos dizer, serviços gerais, vamos dizer assim. Ela varria, Terezinha? fazia café, a Terezinha, É. e também ela começava a bater a máquina também. Então, se você chegava com uma indicação, requerimento, alguma coisa, se ela estivesse folgada, elas batiam para você com uma maior boa vontade. Mas se você não estava lotado, ela não estava lá, algum motivo ou outro, você ia na sua casa e redigia, porra. Você levava E requerimento, chegava indicação... lá, pronto, estava lá. Hoje, o que eu vou falar, o que me falaram, a pessoa que trabalhou lá, nem vou falar o nome da pessoa. Isso ele falou quando o Daniel ainda era prefeito. Encontrei com ele na São Luís Material de Construção e começou a bater um papo. Falei, quantas pessoas estão na prefeitura envolvidas? Todo envolvimento são 15 vereadores, não sei quantos para limpeza, não sei quanto para segurança, tem guarda-noite, férias, cobrir férias, e mais secretário do secretário, dá 63. Falei, não é possível, com os terceirizados, porque afinal de contas, se tiver 10 terceirizados, eles recebem, né? Claro. Numa vez só, numa empresa só, mas equivale a 10 pessoas. Então, 63, não sei hoje. Quantos tem? É um número bem menor hoje. Então, mas você vai falar, mas então só pode Tem ser alguns vereador? estagiários e acho que uns 20 funcionários. Hoje vamos falar o seguinte... Talvez tenha contado estagiário, então. Vai falar, Hoje mas tem só- 4 estagiários Mas e se 20 não tiver funcionários. salário, então só vai poder ser vereador aquela pessoa que já se aposentou, aquela pessoa que infelizmente tem já uma condição financeira e aquela pessoa que ainda está precisando trabalhar não vai ser vereador. Isso estaria privando essas pessoas. A gente ouve isso, né, Não, Zé? mas pera. Fala assim, Então, ele quer um trabalho ou ele quer um trabalho como vereador, é isso? Então, mas você acha que então uma pessoa... Não tem cabimento, Tem que- Então ele tem que ser. Pode ser até uma pessoa simples, que tem um empreguinho, pode ser até um empreguinho na prefeitura, de varredor, seja o que como. Ele pode ser, se ele quiser, ele pode ser vereador, se ele for eleito. Então, e vereador fala assim, não, mas enquanto eu estou aqui, por exemplo, dando entrevista para você, o meu assistente está lá no gabinete atendendo o povo. E assim a gente consegue ter uma maior agilidade. É isso que falam os vereadores. Né? É que ficou. Eu concordo com a visão do Ditinho, no sentido de que as câmaras representam uma parcela significativa do orçamento municipal. Mas os vereadores hoje eles têm algumas atribuições maiores do que mais lá para trás, no nosso tempo e tal. Hoje a análise do orçamento é um pouco mais complexa, você precisa ter... Precisa tempo integral? Não digo tempo integral, mas você precisa... não dá para ser só ir na sessão, você só ir em alguns momentos. Por exemplo, você está tendo uma crise na Santa Casa. O vereador é chamado, você está tendo uma crise do transporte coletivo, vem o processo orçamentário. Às vezes você precisa dispor de mais tempo do que apenas ir a uma sessão ou estar participando, eventualmente. Está chamado, eu saio do meu serviço, alguma coisa, e vou lá à tarde. Vai acontecer isso, Mas entendeu? vamos ver o seguinte, então do que da proposta do Benedito de não que Góes, precise viver exclusivamente disso, mas tem um meio termo, pelo menos que o bom salário senso. fosse menor, não se tivesse tantos funcionários, daria para tocar, porque hoje mudou, você tem a parte de informática. Você tendo uma boa assessoria técnica, você não precisa que o vereador fique todo o tempo lá na Câmara, entendeu? Então ele pode dispor de meio período para se dedicar ao legislativo. Ele se dedica na sessão, né? Ele vai à sessão, ele tem que ficar exclusivamente o tempo todo lá. Depois, alguns períodos da semana que ele possa reservar para uma reunião de comissão permanente ou uma comissão de inquérito que surja aí por algum motivo, entendeu? No aspecto da fiscalização, né? É uma tese que pega, né? A turma não gosta muito de que
vá uma parcela significativa do orçamento para pagar político, né? Então a turma já não gosta muito disso. E político com assessor que já está se preparando para a reeleição. O assessor fica fazendo campanha, né? Então é uma questão que, se você colocar, a população olha agora, com bons olhos a tese do Ditim. Agora, isso tem que partir da população, porque o vereador lá não vai, eles não vão se reunir. Não, porque está garantido na Constituição, a remuneração é garantida na Constituição. Eu discordo um pouco do Zé. Pelo seguinte, até concordo quando foi o termo que você usou outro dia, um atendimento por atacado é serviço do vereador. Por exemplo, aumentou a Sabesp, aumentou. Você vai atender toda a população. Aumentou o CPF, CPFL. Você vai atender toda a população. Um problema na Santa Casa, é eventual isso também. Você vai atender toda a população. É o atacado. Agora o argumento, não, mas eu vou atender bairro, não sei o quê. Daí você atender uma pessoa que está com problema, vamos dizer, na Secretaria da Educação. Tem a diretoria da educação. Não, e sim. Coisa particular. Que não é nem referente ao mandato dele. Ele não é coisa de vereador, é coisa de assistência social. Ele não está fazendo função de vereador, ele está fazendo campanha política. Exato, para a reeleição dele. Campanha política e reeleição. Agora ele está trabalhando no varejo. Então, no atacado, seria isso que você falou, um atendimento, uma assembleia, sei lá, para resolver um problema maior na cidade. Isso sim, mas isso são coisas até eventuais. Eu acho que eu, como fui vereador, está certo que em outra época, só que tinha o quê, 40 mil habitantes, nem isso. Né? Também em outra época foi. Hoje está o quê? 80 mil? Então, mas não é tão muito mais. Não, eu digo só uma parte assim no que você estava falando, essa questão, por exemplo, da Sabesp, que você falou que é uma questão que diz respeito a toda a comunidade, é um problema maior do atacado. O contrato que foi renovado com a Sabesp já não é um contrato como foi feito lá atrás, no tempo do Quintino e tal, não sei o quê, que acho que é do seu tempo. É mais complexo agora. Foi passado por 30 anos para a Sabesp o contrato, venceu aquele anterior, veio um novo agora. Eu acho que tem que ter condições de discutir isso aí amplamente, porque é complexo, é duro você entender, você não dá para chegar e falar assim, vota nisso aí que tá bom. O vereador tem que ter um aparato técnico para orientá-lo e ele também se dispor a ler aquilo lá, discutir com os diretores da Sabesp, saber se não tem outra empresa que possa prestar serviço semelhante, porque a Sabesp tem meio que um monopólio nesse aspecto aí. Mas né? eu entendi que falou são situações complexas. Às vezes que deve o vereador trabalhar é o seguinte, vamos ver o negócio da Sabesp, vamos ver a situação da saúde. E você falou, a gente estava conversando até ontem, o vereador ficar apresentando uma indicação, arrumar a rua Padre Marçal. Isso é campanha política. Apresenta 10, 15 indicações, requerimentos, isso daí não é... Eu vou dar jogar uma bola pingando pro Ditinho. Hoje você tem o Tribunal de Contas do Estado que acaba analisando as contas de todos os municípios e vem praticamente para a Câmara votar aquilo lá. Quer dizer, ela pode perder alguma situação que o vereador percebe no dia a dia, questão de corrupção, questão de favorecimento em licitação e tal. Mas o tribunal, a prefeitura é obrigada pela lei fiscal, e tudo enviar documentações para o tribunal, e o tribunal faz lá com seus auditores, aqui no caso Sorocaba, analisa as contas de São Roque, por exemplo, e entrega o parecer praticamente pronto para a Câmara. Olha, teve desvio da educação, pode rejeitar essa conta, teve isso, teve aquilo. Então é uma coisa meio que mastigada. Digo eu que no futuro, não muito longe, a Câmara vai acabar perdendo a sua função. Vão ficar alguns... O computador vai fazer isso. Alguns vereadores, há poucos vereadores nessa situação, como você falou, algumas pessoas eminentes do município que possam ser eleitos ali para não deixar algumas coisas acontecerem no dia a dia, sempre a gente pensando no aspecto da moralidade pública, né? Daqui a pouco já não vai existir muita função. Né? Essa questão que você falou de campanha política é evidente. Não sei que você, por exemplo, se a gente analisar que você falou 750 mil reais por mês que repassa para a prefeitura. É o duodécimo que fala. Vamos supor que o vereador ganhe 8 mil, isso dá 130 mil. O restante, que é o que eu acho absurdo, não precisaria de tanto aparato. Uma Câmara daquele tamanho, cada sala grande com subsala, com banheiro. Poxa, você tem a manutenção, tem os funcionários vão até a aposentadoria. A nossa Câmara se você trabalhou nela,
Era uma sala boa, grande, né? É. E tinha uma Mas sala cabiam 20 pessoas de café. Não precisa mais nada. Você tem que. O principal é você legislar, fazer o que você veio no fim do ano, depois de 4 anos, O relatório? do Tribunal de Contas. É. Sabe? Isso sim, ele tem que ter capacidade para analisar isso aí, tem capacidade para discutir uma Sabesp, mas não é tanto trabalho assim. Não, eu sei, eu entendo, concordo O com você. trabalho no atacado é pequeno e não precisa todo esse aparato. Eu sou bastante radical. Essa economia tinha que ser total. Cortar na carne mesmo. Cortar. Total. Teria que ser como se um empresário pegar aquilo lá para tocar, ele corta tudo. Se vão ter essa salinha aqui, se vão ficar nessa salinha e vão resolver aqui, resolve. E cobrar Resolve. resultado, né? Tem que cobrar resultado. No Brasil, a gente não pode comparar, lógico. Na reunião, a gente faz reunião em pé, acabou. É claro que colocando suas devidas proporções. Eu acho que não teria essa necessidade, viu? A economia, 9 milhões por ano, que tantas coisas podiam fazer. De cada mandato, Imagina, 4, você já multiplica por 4, são 36. 36 milhões. 36 milhões. Imagina quantas escolas, quanto um pagamento dobrado para os professores. Que o Brasil... Mas você acha que a Saída gente vai chegar- educação. Vai chegar nessa mudança? Você acha que... Eu não sei se vai chegar, mas eu gostaria que chegasse. Você tem que ter aquela famosa Eu reforma acho- política, né? eu Que a gente fiz- sempre eu fiz um clama por comentário ela e ela não aparece, né? Porque os com políticos vocês, não querem. Com eles no carro, um dia desses, eu não vou citar grandes nomes e tal, mas tem um candidato aí e tal, não é nem do nosso estado. E ele faz as contas bonitinha no papel para você olhar e tal. Se cortar pela metade o salário de todos os políticos do Brasil, você resolve o problema do Brasil. Resolve. Metade. Não só metade. financeiramente, o pessoal, o melhor, mais que financeiramente, é a parte. É que, olha a quantidade de vereadores que nós temos, de deputado estadual, O de vereador deputado que federal. põe senador os não, deputados federais, estaduais, né, do vereador que vai subindo tudo, é o que eu falo, a raiz, vai sustentando tudo. O vereador é a base de tudo, tem que ser o melhor político, teria que ser o vereador, poxa vida. Você vê, estão batendo um papo aqui com o Benedito de Góes Filho, falou um pouco dessa questão aí, de salário Bastante de polêmica. vereadores. Um assunto bom. Vamos voltar nesse assunto aqui, trazer um vereador aqui, você participar junto. Mas o nosso tempo vai passando aqui. Se tem uma história boa... Isso, eu vou falar pra ficar mais leve. Você tem uma história boa? Que envolve, uma história boa de política. Que envolve Efandeu, Orlando Castro... E você? O Elcio Bocato e Ademar Barreiro. Bom, Ademar já faleceu. Barreiro, Elcio Bocato... Todos vivos para poder contestar se for o caso. Mas os artistas da história foram eu, Orlando e eu. Viu, Zé? Vocês são os 3 vereadores. Nós estávamos todos em reunião, né? Acabou a reunião. E a turma vai no cafezinho, vai saindo um, saindo outro. Ficou Efandeu, Orlando e eu, nós 3, né? E todo mundo saiu. Saímos bem devagarinho, batendo papo, tal. Ademar Barreiro e o Elcio saíram naquela porta da prefeitura e a gente ficava do ladinho ali. Porque a Câmara era no mesmo prédio que a Prefeitura. Ficou muito tempo lá. Daí, 5 metros da porta, ficava do lado assim, para não impedir a porta, ficou batendo papo. Tava Elcio e Ademar Barreiro ali, batendo papo ali. Desceu o Efandeu, o Orlando e eu descemos aquela escadona e fomos apagando as luzes. Plá. Então isso aí apagava a luz. O último que sai apaga a luz. E naquela época, tava uma briga, porque o Quintino queria fazer a rodoviária no Largo dos Mendes. Exatamente. Nós não queríamos, até uma sugestão minha, que acabou não sei, fazer no BNH. Que saída para Castelo. O Cláudio pensa em levar para lá, viu? Na BNH. Na época eu falei, tem que ser no BNH. Bom, isso interessa. Ao que nós saímos, e o Quintino que ele fez um painel de 3 metros por 1 de altura, e os engenheiros fizeram uma planta enorme. Da rodoviária. Tudo com flor, pôr na rodoviária, tal, né? E acho que ele já tinha começado a obra? Mas ele começou, ele chegou a começar. O painel dos 2 lados, a planta dos 2 lados tinha. Então, quer dizer que passava na praça, o lado de cá, você olhava. E estava na praça? Na praça, ficava o dia inteiro na praça. Chegava 5 horas da tarde, guardava na ia 2 prefeitura. funcionários vir e punha naquele corredor. Ali da... Nós descemos, eu desci por último, né? E fila indiana, eu estava por último. Eu não sei se foi em Orlando, eu não lembro a sequência. Tava despregado uma boa parte, enfiou o dedo, você fez ract! Deu uma rasgadinha. Tirou, vamos dizer, 20%.
O que veio de trás já pegou assim, fez hack. Ficou assim só. Só metade. Tá, mais a metade tinha saído. Eu vim por último e falei, pô, ou nós consertamos isso aqui ou levamos embora. Peguei, pop, Tirou? dobrei bem dobradinho, naquela época tava frio. Tava paletó. Que nem aqui agora no Aqui, estúdio. Pus embaixo o paletó, dobrei, fechei o paletó e saímos. Porque saímos, tava Elcio e o Demar Barreiro. Oi, tudo bem, tal, vamos embora. Acabou. No outro dia, o Quintino de Lima, o chefe de gabinete dele era o irmão dele. Era um o Duval. Coronel Duval. Uma pessoa educada, muito boa gente, o coronel. Mas é macaco velho, né? E desculpa. Daí ele chegou, aquele bafafá na prefeitura, Já tinham percebido logo de cedo. Como nós fomos os últimos a sair, ele queria conversar. O Miguel veio conversar com a gente. Então foi eu, Orlando, eu tentamos conversar com ele. Foi o Elcio Bocato, o Demar Barreiro, que estava, né? E começou a perguntar, falou, o Elcio, não, nós saímos juntos, nós cinco. E o coitado do Elcio, nem imaginou. Marreiro filme também, eu filme, não, nós saímos juntos. E ficou por isso mesmo. Nunca, daí nem o Fanel, entre nós três, a gente nem tocava no assunto, porque o negócio ficou até envolvendo polícia, tá tentando descobrir. Chamar a polícia. Mas já prescreveu, por isso que ele está contando. Já Nem entre prescreveu. nós, tipo assim, viu? Onde se escondeu? Nada. Eu fui lá em casa, escondi embaixo fui num guarda-roupa, enfiei lá, escondi. Ficou acho que uns Que 5 o sino anos do lá. boi sumiu por 30 Aí, anos. passou tanto tempo. Isso aí por quê? 77, 78. Faz. 35, 40 anos já isso aí. Há uns 2 anos atrás, estou numa romaria a cavalo com a Mauri de Lima, Filho do Quintino. filho do Quintino, né? Eu falei, Mauri, você não sabe, lembra aquele dia? E contei toda a história. Ele falou, filha, nossa. Eu sabia que era vocês três, eu sabia, mas o que ia falar? Eu tinha certeza. Vocês negaram, não ia falar negaram. nada. Pô, mas essa história é boa, né? Mas não tá mais com isso. Daí não existe mais esse croqui aí, essa. Ah, não. Já deu fim nisso aí. Podia ter guardado, se soubesse. Imagina, tinha um valor histórico. Ó, né? valor O histórico, Quintino valor queria histórico. fazer a rodoviária ao Largo dos Mendes, mas tinha uma lei lá que a família tinha doado para ser praça. Não podia ser Não podia rodoviária. mudar, né? É, Eu lembro disso. Ia ter que pagar. Chegou o que até fazer. Chegaram a mexer, Eu né? não lembro Fazia base, exatamente, mas ia viu, ter que pagar, ressarcir. foi mais a pressão e tal. para ele não fazer ali, porque fica muito central, né? Eu me lembro E que- o São Roque já é carente de praça, e tirar uma praça para fazer Eu me lembro que acho que quem entrou pesado nessa luta aí foi o doutor Henrique Arnóbio também, que não sei se todo por causa mundo. da família dos Mendes e tal, alguma coisa assim, né? Não, o Rick não é a família dos... Não, mas eu acho que advogando pelos Mendes, Não alguma lembro coisa disso, eu sei assim. que todo mundo comeu. Daí eu Todo mundo reagiu, né? acho que o Quintino se recuou mais por questão de pressão do que... E na justiça, parou na justiça. Ficou por ali. As envolveu, brigas tá. eram boas na Câmara, né? Tem uma outra boa também. Conta mais uma boa na Câmara. Eu estou envolvendo Orlando e Dorival. Viviam as turras, os dois, né? Isso eu lembro. E um dia acabou a... Mas eles foram A eleitos sessão. pelo mesmo partido. Não, partido. na Não, época, sim. Na Sei lá, época, sim, os dois eram Os PDS. dois do PDS. Mas eles eram meio... Mas parece que um ia mesmo, votava meio com o prefeito, outro votava... Não, nisso. E Não, não votava, tinha. votava Eu lembro que assim. saía até... Não, sempre junto, né? O problema era outro. O problema até a gente decidir quem ia votar, é brigar entre nós, né? Lá. E Orlando tinha pavio curto, o Dorival cutucava, né? Bom, acabou a sessão, fomos tomar café. O cafezinho E famoso. na sessão já chegaram meio discutindo, né? E o Orlando foi primeiro lá perto do café, e o Dorival estava na coisa, o Dorival chegou na porta, ele falou, ele começou a xingar o Dorival estava na porta, né? E daí o Dorival falou não sei o que, ele passou a mão na cafeteira, tinha uma cafeteira grande, tinha acabado de fazer o café, estava fervendo e cheia. Pegou a cafeteira e jogou na cabeça do Dorival. Só Meu que Deus. não acertou na cabeça do Dorival, acertou naquela chapeleira de ferro fino. Ali tinha uma. ainda deve Capeleira, ter. diga assim. Esse móvel deve ter até hoje. Puf! Espirrou café, tudo quanto é lá e tal. Aí Orlando saiu correndo, que queria na caminhonete. Falei, bom, Orlando, no fim, vai pegar revólver. Então, Ô, louco. Mas. saiu uma turma para segurar Orlando e outra turma com o Dorival. Falei, Dorival, mais calmo, mais tranquilo. Falei, Dorival, vamos evitar encrenca. Vamos sair pelos fundos. Enquanto Orlando foi buscar o revólver, pra pegar o Dorival, Buscar revólver, as coisas até... mandamos por outro lugar.
Mas você vê, saiu umas brigas assim, mas eram pessoas conhecidas Foi ali que folclórico, cresceram briga. juntos, né? Assim, Ali tem um detalhe que eu não sei se como é que exatamente, eu não me lembro, foi até registrado na época que a campanha política ali com o Mário Luiz já estava pegando, entendeu? Então, no último mandato da presidência da Câmara, vocês não conseguiram fazer o presidente e o Adalto correu por fora e ganhou, não foi? Acho que ele pegou alguma dissidência de vocês ali. Eu não sei se Durival mesmo, Ademar Marreiro saíram e compuseram com a oposição e acabou tirando a presidência de vocês. Na sequência era para eu ser, porque estava. Pois Orlando. Estava Orlando, Efraim, eu. E seria você, na sequência seria você. Mas eu estava tão atarefado. Ou de Djalmo com as Peixeiro, coisas, que eu era abro, de Djalmo que eu, queria. eu abro mão, porque Durival estava morrendo de vontade de ser. Exatamente. Tanto que ele foi, Foi com o Mário Luiz, né? Eu não tinha grandes amores, eu chamei minha turma e falei, eu não ligo, dê para Durival aí e tal, para Adalto, né? Para Adalto, vamos trazer o Adalto um dia. Compuseram até com o Adalto alguma coisa lá e o Adalto... E o Adalto levou. O Adalto era apaixonado, ele queria ser, coitado, tinha que ser. Cada história. E tá bonita a foto do Adalto lá, com a Beca, né? Então, tá bonito trazer o Adalto aqui para participar. Essa foi boa. Agora, quando você foi eleito vereador, você é veterinário, hoje você é pecuarista, né? Tá com... Pecuarista, né? Mas Com o burro na sombra. Tá com o burro na sombra, né? O burro, o boi, tá tudo na sombra lá. Mas o seguinte, quando você foi candidato, o cachorro não tinha esse cuidado que tem hoje, né? Hoje a vida do cachorro melhorou, a gente, né? Melhorou muito, Bastante. Tem até bolo de aniversário, eu adoro os cachorrinhos e tal. Mas naquele tempo lá, 75, 76, estava começando a vacina contra a raiva. Como que foi? Então, mas essa história é o seguinte. Quando eu me formei... Se formou em que ano? Formei em dezembro de 75. 75. E tinha um colega de contemporâneo, já tinha formado, e ele estava trabalhando na CEME, nem sei se existe mais esse órgão, Central de Medicamentos. Era em São José do Rio Preto, um laboratório do governo que funcionava em São José do Rio Preto. E eles queriam eles estavam fazendo fase experimental. A única cidade que vacinava cachorro, que começou a fazer, é São José do Rio Preto. Foi a pioneira. Foi a pioneira. E ela em São Roque. Daí eu liguei para ele, eu falei, puxa, eu sou candidato a vereador aqui, se eu mandar umas vacinas aqui, fazer uma campanha aqui, eu vou eleger, hein? Aí ele falou o seguinte, tudo bem, eu vou mandar para você, mas veja bem, é fase experimental, hein? Você não vai dar burrada aí? Eu falei, não. Ele falou, 10% da população. Eu chutei 35 mil habitantes, ele mandou 3.500 vacinas. Porém, ele falou, olha, eu tenho que ter um pedido formal do prefeito. Fui lá, falei com o Jarbas. Falei, Jarbas, ele não podia recusar, né? Uma campanha inédita no estado de São Paulo, né? Tinha Rio Preto e coisa, né? Então, me mandaram realmente 3.500 vacinas. Eu falei, Jarbas, só que eu preciso de uma ambulância, um funcionário. Ele deu uma ambulância e 2 funcionários da prefeitura. Eu peguei uma mesinha e colocava no Democrata. Essa semana vai das 8 às 4 no Iguaçu, no Cambará. Enfim, foi a semana inteira, o mês inteiro fui fazendo. E você lembra disso, Zé? Lembro. Então eu sempre ficava na mesinha lá, eu ensinei as meninas como é que vacina, né? Hélio Pinho também entrou por meio, o pessoal ajudava porque ele trabalhava na Casa da Lavoura. Então eu dava testado e já ia o Santinho junto. Você vê umas coisas, né? As campanhas eram mais divertidas, né? Falando, não, o poder econômico, não sei, mas eram mais divertidas, não era? Os concorrentes começaram a ficar com ciúmes. Mas ao mesmo tempo, eles estavam com medo de falar, porque daí... ia bater de frente com uma campanha de saúde pública e tudo, né? Saúde pública, né? E aí ninguém fica aí se pensando, se eu reclamo, vai pegar mal. Mas ele está fazendo também, eu estou perdendo voto. Não tinha o que fazer, foi uma sinuca de bico. Não foi assim... E foi eleito vereador. Fui eleito. A causa animal elege muita gente, né? A gente percebe que o vereador que abraça ali a causa animal, sempre não só em São Roque e outras cidades. Agora, por exemplo, a gente está vindo para cá, acompanhando a sessão da Câmara Municipal, foi vetado o projeto do prefeito Cláudio Góes para que pudesse soltar fogos de artifício. Foi vetado, não foi aprovado, né? Não foi negado, né? Porque foi o projeto votado. Não, ele vetou. Não, vetou e agora... E apresentou um projeto. E o projeto caiu. Caiu. Então o projeto foi reprovado. Você falou... o projeto foi o seguinte, o Cláudio Góes propondo que não poderia soltar fogos de artifício com barulho
em eventos com animais, e antes a distância era 2 quilômetros no projeto Alexandre, passando 400 metros de clínicas veterinárias. E esse projeto foi rejeitado. Houve empate 7-7 e o Niltinho, seu primo, deu voto de Minerva, rejeitou. Você, como veterinário que participa tanto, como é que você vê isso daí de uma restrição de fogos com estampidos para animais? Prejudica demais? Puxa vida, é difícil de responder pelo seguinte: depende da distância. Fogos é tão bonito, é gostoso, é alegre, né? Eu lembro muito bem quando eu era moleque, até velho, ia na Romaria a cavalo, mas principalmente quando eu era moleque, eu achava bonito a hora que você estava entrando, subindo a Tiradentes, que ficava cheio de gente. Hoje não tem mais pessoas, ninguém mora na Tiradentes mais, né? E cheio de gente, e soltava aquele fogos, pá, andando a cavalo. Os cavalos assustavam um pouquinho, pra lá, pra cá, mas eu achava bonito, gostoso. Mas por outro lado, né, como o Alexandre tem uma clínica, tem cachorro, tem animais internados lá, solta fogos. Pessoas que reclamam Assusta, também, não é né? só Não sei se- o autista, pessoas de idade que sofrem com Já os é Não fogos. depende, né? Já é um incômodo maior do que era antigamente. Mas como eu é que a acho. gente faz da isso para... proximidade, né? Se está longe, até não tem problema nenhum, mas se está perto, o animal assusta. Como é que a gente difícil faz ter- isso para conciliar coisas que se discute hoje no dia a dia com a tradição? Isso é difícil. Como que uma cidade tradicional A lei como São- não- inaugura uma loja, Nós lemos aqui, solta- a lei ela abre essa exceção. Solta fogos. Se você pedir autorização para aquele evento específico, o prefeito pode dar ou não, mas normalmente dá, né? Casos de festa tradicionais, né? Tá na lei, não tá? Nós tá vimos- na lei lá que ninguém consulta também o prefeito. Mas como é que você... Autorização, né? Então, é uma exceção, vamos dizer. De repente- Digamos que é proibido no município, mas quando Tá, tem um evento, eu vou lá, peço autorização. Perante uma autorização, acho legal. Então. Vamos supor que vai fazer uma festa do lado de um hospital. Infelizmente, eu não vou dar autorização. Né? E como é que você vai controlar o torcedor? Sai o gol do Corinthians, do São Paulo, o cara, quarta-feira, Mas 11 não da noite... fica no Tem jeito, né? 200 minutos soltando solta. Se o Solta cara não tem dois, dinheiro, ele né? solta meia dúzia de fogos. pouca mortendo. coisa. Né? Só a hora que marca gol, né? E depois E o acabou o Corinthians jogo. faz O Corinthians tá fazendo- jogo. fez Agora sete fez outro 7 outro dia. Outro foi- dia já fez faltou 7. ontem, já. Não, Faltou não ontem. faltou ontem. Não, e tem um detalhe, teve banda naquele dia do 7, foi um... Né? Teve banda, não era só os Mas tem isso, Di. Mas tem esse detalhe mesmo, porque se não é São Paulo é Corinthians, se não é Corinthians é Santos, isso... Seleção brasileira. Seleção brasileira, quer dizer, mas eu acho que, como você falou, é um momento ali. É difícil, é. Não é uma coisa assim... Domingo, que o normalmente, pessoal- os animais estão em casa. O pessoal e- reclamava muito, às vezes, por exemplo, na questão surpresa, né? Uma loja que no centro da cidade abria no sábado, então, de sapato, normalmente é o que mais tem em São Roque no centro, né? A inauguração num sábado de manhã, daqui a pouco, 10 horas da manhã, você nem está esperando aquela bateria de fogo gigante ali. Não, mas talvez a distância menor, né? Talvez fosse resolver o problema, né? 300 metros, 200 metros, pronto. O que vai mudar? O 400 ou 500, como Não, falou o não, Leitão mas Vino pelo da menos votação? você tem do lado de casa tem uma clínica veterinária, por exemplo. Então, realmente, ou o hospital, eu acho que também tem que entrar. Você não pode também, a pessoa tem que ter um bom senso também. Tem que ter um pouquinho de bom senso. Por Você isso mora que- do lado da Santa Casa, vai soltar fogos na praça, sei lá, na casa do vizinho, não em casa. Realmente, tem gente que acabou de ser operado, criança que Viu, Zé? nasceu. essas coisas. Viu, Zé, você está falando isso aí, estamos falando de São Roque, eu vi a praça, me lembrou Eu tantas... sumi lá. Eu sumo de vez em quando, tá vendo? Subiu. Eu fui dar uma volta Viu? na Câmara enquanto isso. Lembrou, fecha. lembrei tantas coisas quando vi a praça ali e tal, né? E você falou de fogos e tal. Eu era molecão, na época da Festa Agosto, tinha as rezas. E eu era coroinha. Então era molecada. Todo mundo foi coroinha. Coroinha, um monte de coroinha. Quem era o né? padre? E o padre era... Padre Luciano? Padre Túlio Grillo? Luciano, Padre exatamente, Luciano. o Padre Luciano. Foi depois, Então né? a gente acabava de a reza. Olha, o Padre Luciano era muito legal. E a gente ia tudo na sacristia, tirava aquelas vestimentas, não. E o Padre Luciano dava um dinheirinho pra gente. Dava, sempre dava dinheiro. Ah, pra que gente. bom. Sempre dava. A gente saía, frio, na época de julho, né? Antes da festa de agosto, tinha as rezas, né? E a gente saía direto comprar bombinha. Bombinha. Tá falando de fogos, É, eu então. lembrei. A gente comprava bombinha, só que pegava a bombinha e jogava no corredor das casas. Saía correndo.
O cara tá lá, quietão na casa dormindo, às vezes, né? Assistem televisão, né? Naquela época nem televisão tinha, agora tava descansando. Molecagem mesmo. Isso eu fiz Pode, a gente bastante. ficava do outro lado olhando. A reação, E né? já sabia os caras que reclamavam mais também, né? Já sabia, exatamente. Vamos soltar na casa E de fora toca. de época é tocar campainha e correr também. Campainha. Então, tá. mas então é por a isso gente que eu tem que digo, encontrar um- isso era o quê? Molecagem, né? Vamos dizer assim. Molecagem. Agora eu Molecagem. acho que o cara morar ali do lado da Santa Casa, do lado de uma clínica, e soltar uma. Não é uma molecagem, Não, mas não. é falta de bom senso. É. Eu vou soltar em outro lugar, que realmente eu vou atrapalhar os doentes, vou atrapalhar os cachorros que estão ali e tal. Eu acho que dá pra. Então põe ali 200 metros, 100 metros, pra ter a lei, pra você realmente, se o cara não tiver bom senso, que alguém faça alguma coisa e. Mas primeiro, eu acho que como é que você vai determinar onde é a clínica, né? O Marquinho Arruda, na votação agora há pouco, a gente estava vindo e falou: tem clínica aí que eu tô de olho também, hein? Que pega cachorro, prende no fim de semana, larga os cachorros lá e não ficam nem uivando, ficam urrando. Então, imagina esses cachorros urrando, como ele disse, e soltarem. O vizinho só tá no quintal ali. Não. É falta de bom senso. Que realmente o cachorro não pode ficar preso. Você é veterinário, sabe melhor que eu. Tem que tomar algum cuidado ali. Né? As clínicas. Não sei se existe isso mesmo. Como é que o Marquinhos detectou isso aí? Ele falou que tá de olho em duas. Tá né? de olho em Então, duas tá clínicas vendo? aí que tem uns Então, cachorros se ele que tá ficam falando isso, ele urrando. deve estar sabendo o que tá falando. Deixa eu só colocar meu capacete aqui para falar do residencial Recanto da Cascata, que o Benedito de Góes Filho vai comprar lá um duplex. Opa! E depois você faz um churrasco lá e a gente não vai sujar aquele seu móvel branco, não, porque tem uma entrada pelo lado para ir na churrasqueira. Pode ficar sossegado. Residencial Recanto da Cascata, que é ecologicamente correto, porque a água da chuva fica lá guardada na caixa d'água e usa no vaso sanitário. E tem uma outra caixa lá embaixo, pega a água de chuva para reuso, lavagem. Então você vai economizar 30% aí, Vai economicamente. tomar uma multa da Sabesp. Porque está gastando menos água? Não. Você tem que gastar água para poder usar o esgoto. Você tá não gastando água. Ah, esgoto. mas essa questão eu vou perguntar, mas tá direito lá. Não tem isso aí? Tá bem, aprovado. veja O bem. nosso loteamento está ecologicamente aprovado lá e eu vou levantar essa questão também. Residencial Recanto da Cascata, eu vou colocar o capacete aí, ó. Você sabe que eu fico de olho em tudo que está acontecendo na nossa São Roque, principalmente as coisas boas. Passando aqui pela região da estação, olha só que observei, tem uma obra aqui. Vamos conhecer o Recanto da Cascata. Assim como eu, você também estava curioso para conhecer, né? Olha aqui, nós subimos para acompanhar esse apartamento aqui. Isso é um duplex, rapaz. E olha a visão que a gente tem aqui, hein? Recanto da Cascata, até o Morro do Esqui lá no fundo. E a gente vai circulando por aqui. Olha, aqui serão os apartamentos com 2 dormitórios. E dá até para chegar aqui e dar uma acompanhada aqui desse lado, hein? Olha só, aqui a gente tem a visão do cruzeiro. Um empreendimento Balti Consultoria, em frente ao Recanto da Cascata, próximo ao Estádio Municipal e ao Grêmio União São Roquense. Residencial Recanto da Cascata, em São Roque. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa e as histórias que são contadas aqui quando o programa está fora do ar. Essas são... Tem algumas que não podem ser faladas. Para fechar, muito boa sua presença. Você contou 3 boas, mas conta essa do Padre Ludovico. Era o padre da Santa É uma Casa. mistura do padre com o vereador. Né? Ele. Então, o padre Ludovico, quando eu fui vereador, ele estava atrás de mim. Eu sabia que ele estava atrás de mim, sabia ter um motivo. Por quê? Dia 15 de agosto, dia da Nossa Senhora, era feriado antigamente. Trocaram com o Corpus Christi. Trocava com o Corpus Christi. Em Corpus Christi em São Roque não era feriado, dia 15 era feriado e dia 16 também. Eu, adorava o feriado seguido lá, tinha baile. Nossa, claro, era era gostoso. Dia gostoso. 15 era feriado, procissão. Puta, era gostoso. E eu sabia que ele queria me convencer a trocar. Eu era vereador, ele estava conversando com um. Um dia ele me pegou, rapaz, lá na Benevete, tinha a Benevete ali do lado do Remo, o Remo tinha barbearia. Remo então, Moretti, Remo Remo que Moretti. segurava ele, eu estava ajudando ele. Ele falou, agora tá aí. E ele subiu com ele, nós foi conversando, né? E ele tentando conversar, Corpus Christi, isso, aquilo, do lado religioso da coisa. Né? Daí ele falou, você vota? Eu falei, padre, vou ser sincero, meu coração vai falar, eu não vou votar. Porque dia 15 está tanto, desde criança, dia 15 é feriado, não vou trocar por outro feriado, vou continuar sendo feriado no dia 15 e não vou pegar o feriado
Corpus Christi. Ele ficou tão bravo comigo, rapaz, o senhor não é católico, me xingou, falava, não, outro cara, não, deixa de... E ele não E conseguiu não apoio. votei, eu falei, votei contra, eu acho que nem caiu na nossa época, acho que o Orlando... Foi depois, votou, foi depois. Foi depois, acho que na tua época Foi que com o você... Cantamessa que entrou com o projeto. Canamessa queria outra briga com o então. Canamessa, ele queria que pôr com os Corpus Christi, nós não Exatamente. queríamos, né? Então... Fosse feriado e aí não tinha dia É, 15. Agora foi mudou, depois. agora o dia 15 não é mais feriado, é Corpus Christi. Então, por isso não é feriado dia 15 mais. E eu queria que ficasse feriado no dia 15. Porque já emendava tudo pra gente aqui, né? E era gostoso. Não, né? era bom. Eu vi que o lado trabalha mais... os outros dias, deixa isso pra nós. De qualquer jeito, a gente continua emendando. Senhor. Benedito Igor Filho, obrigado pela sua participação. Qual o próximo evento lá do Brasil Poeira? Ela falava boas carnes ontem lá, hein? Carninha de porco, O torresmo. próximo evento do Brasil Poeira vai ser a Festa Junina. Opa! Festa Caipira. É muito gostosa também. Tá? Nós vamos lá, Tem hein? quadrilha. Que bonito. Muito bom. Você não conhece lá a Conheço. Fazenda Cambará? Conhece? Conheço, já foi diversas vezes. Foi lá já? Zé Já, Fernando opa. conhece lá a Fazenda Cambará, no pé da Serrinha? Não E deixa eu conheço, falar, mas vou conhecer. a festa junina é acesso livre. Que nem essas outras festas, paga, que nem ontem pagou R$45 por pessoa, né? Na festa junina. almoço maravilhoso. Pode entrar todo mundo à vontade, é uma festa vamos livre. Depois você confirma a data pra gente, vai pegar mais Santo Antônio, São João, São Pedro. É por ali. É uma data para nós, é móvel para nós, né? A gente vê um dia Isso, mais que eu tenho que ir lá fácil, na festa junina do Cid Marmelo. Ô, festa junina boa que a gente tem lá também. Isso é Santo tradicional Antônio. também. Santo né? Antônio, De Marmelo é Santo Antônio. Santo Antônio. sempre Lá é tradicional. boa também, viu? Não, a gente não conhecido com a do Cid. Às vezes com nenhuma, até faz no meio lá. Para poder pegar de é. todo lado. É bom. Isso daí é muito bom, dessas tradições, do trabalho da orquestra de violas que tem lá. Você contou um dia para mim a história que várias pessoas colaboraram doando violas, Muito, né? a gente fica até impressiona. Que nem a festa é muito boa, bonita, alegre, não tem uma discussão, não tem familiar. E surge dinheiro pra gente, surge. Não sei, pessoas que dão dinheiro assim. E a credibilidade do Credibilidade. projeto, o projeto e as pessoas que estão por veja trás bem, dele. a credibilidade é onde começa com as coisas. Eu faço parte, o Sandro, o Vitório, o Leonço, o Zé Rubens e o Álvaro. Nós somos da diretoria, mas N pessoas ajudam. Nós somos ali, tem que ter diretor, mas todo mundo ajuda. Se eu for comprar, todos nós, hein? Uma cerveja, uma coca, uma água, se for, você põe a mão no bolso e compra e paga. Depois pega. Entendeu? E por isso que isso aí dá credibilidade e vai para frente. Uma coisa que tem, financeiramente, a gente está sempre no limite, mas sempre fazendo e melhorando. Então, o que você falou, é credibilidade. O cara vê lá, puxa vida, ele ajudou, trabalhou todos esses dias, fica aí fazendo, trabalhando, se dedicando e pagou a cerveja. Mas isso aí, né? O pessoal percebe isso aí. Claro que Funciona, na sociedade Claro que percebe. Tem protetora outra dos sociedade, animais não, participa. eu só faço Minha abertura, esposa me dá também. 10 cervejas aqui, dá pra mim. A coisa E vai afunda. fazendo a média dele quando afunda. Claro que afunda. Para fechar, o Giovanni Nobilioni falou, ele entrou agora, né? Pergunta pro Ditinho a história do painel, se ele guardou o painel. Já contou a história do painel, que é esse da O rodoviária. Nobilioni já sabia dessa história. Já sabia. Obrigado pela sua participação. Vem outras oportunidades aqui com a gente, hein? Obrigado para vocês três, Foi foi muito uma bom. delícia de bate-papo. Eu vou selecionar mais uns contos Opa, aí. Opa, veio um dia para falar aqui Tá bom. do recanto também do Brasil Poeira. Obrigado. Brasil Poeira, Valeu. Valeu, obrigado, Zé Fernando. Um grande abraço. E só fechar o programa aqui, até uma nota triste, faleceu o senhor Armando Nunes Barril, pai do ex-vereador Lilo, que faleceu também, né, prematuramente. E aos 80 anos, o velório a partir das 6 da tarde, lá no velório de São João Novo, e o enterro amanhã às 11 da manhã. O senhor Armando Nunes Barril, que era apaixonado pelo 7 de setembro, foi jogador, técnico, presidente. É isso aí. Um grande abraço, a gente volta amanhã. Um abraço à família, né? Especial meu amigo Tiago Nunes. Grande abraço, até amanhã.